Olá, estamos aqui com esse podcast. Eu estou muito feliz de receber a Roberta Spindel. Prazer. Né? Muito feliz de estar recebendo esta cantora e fui saber agora, esses dias, né, que é uma compositora. Sim. É uma coisa, de certa forma, rara, né? Uma pessoa cantar muito bem e compor muito bem. E ela vai estar se apresentando agora, no dia 21 de julho, na Casa Julieta de Serpa, no Flamengo. No Flamengo, aqui no Rio de Janeiro. Muito bem. Então, aqui está Roberta Spindel. Oh, que Olá, prazer. Roberta. Prazer estar contigo aqui, com vocês todos. Contar um pouquinho aí da minha história e falar um pouquinho Isso. desse show novo que está por aí. Exatamente. Então, esse show tem um tempo de duração? Como é que é isso? Lá vai ser mais ou menos 1h15, por aí. Acho que é o tempo meio que estipulado, porque é meio que um festival, não sei se chama festival, mas está tendo Sandra de Sá, Chico, Juliana Linhares, Marcelo Serrado. Vai ter vários artistas, cada um num dia. Ah, cada um num dia, né? E aí vou trazer um novo show. Na verdade, assim, tem várias músicas já minhas, que o meu público já conhece. Sim. Mais algumas novas, que foram compostas na pandemia, algumas releituras novas também. Então, um show reformatado. Tá, e tu vai tocar com uma banda? Como é que funciona? Então, lá é um pouquinho mais intimista. Então, vai ser, como eu já tenho feito ultimamente até, vai ser trio. Vai ser eu, o Rodrigo Souza, que toca violão. Toca violão muito bem. E o Miguel Bestar, que é guitarrista, também excelente, tá acompanhando a Zélia Duncan e Paulinho Mosca nessa turnê nova. E dois músicos maravilhosos. Tive essa sorte na minha vida. Guitarra e violão. Guitarra e violão. Pois é, você até falando isso, né? Não sei se durante a entrevista a gente vai falar que em um momento da sua vida você gravou com músicos extraordinários, né? Sim. Mas a gente vai chegar lá nessa parte. E aí são 10 músicas? Vão ser umas 15 músicas, 16. Músicas não só tuas, né? Não só minhas. A grande maioria são as minhas músicas, mas temos releituras. E normalmente a cada show eu troco as releituras. Então Sim. esse tô vindo com novas releituras. E vai ter alguma coisa tipo... a irmã do Caetano mesmo, como é o nome dela? A Bethânia. Você foi em cheio, exatamente Bethânia que eu botei. Botei bastante coisa da Bethânia. Eu amo demais. É mesmo, é? Eu acho que ela tem uma coisa que é muito cantar. A gente estava falando sobre isso no ensaio. Cantar é falar, né? Você tem que saber falar. A coisa mais importante do canto é comunicar. Então, eu acho que ela consegue cantar de um jeito que parece que é uma conversa. A interpretação dela é muito densa, assim. Então, acho que ela é uma grande inspiração nesse sentido para mim. Ela é uma... o repertório dela sempre é extraordinário, né? Exatamente. Ela sabe escolher as músicas, né? E, cara, é a coisa do tempo. Ela domina o tempo. Dominar o tempo é um poder muito grande. Tu diz em que sentido, assim, o tempo? Os tempos, as pausas, as tensões, os tempos de interpretação mesmo. O tempo de espera, o tempo de canto, o tempo de fala, o tempo... Ela navega muito bem nesse lugar. Bom, isso aí já é uma coisa muito boa de saber, né? Porque eu acho que... Ela cantou esses tempos, né? Acho que junho ou maio ela cantou, ela fez show, né? Ela é muito especial, é uma coisa... Muito. E você falou, o repertório dela, por ela ser muito especial, ela sabe escolher o repertório muito bem. Então ela já abre caminhos, assim, né? E tu vai ter músicas... que enquanto a gente conversava, tu falou de uma música que não foi gravada ainda. Sim. Vai ter uma música nova, que foi uma música que eu fiz na pandemia. E resolvi colocar para ver como é que essa música vai atingir as pessoas. E tem algumas outras músicas que são músicas que eu já lancei. Nesse último EP que eu lancei um EP e agora estou lançando outro.
Então, estou começando, né? Na verdade, a gente mudou o jeito das coisas. Antigamente, a gente gravava as músicas, depois a gente lançava. Pode ser feito ainda assim. Sim. Mas, ultimamente, a gente tem lançado as músicas, no final junta tudo e lança o álbum. Tu lança as músicas, aí depois torna-se um álbum, é isso? Aí você faz um lançamento do álbum com aquelas músicas, que já foram lançadas, entendeu? E normalmente 6 músicas. 5 a 6 músicas. Eu tô te perguntando assim, porque eu sou de uma época um pouco diferente. No meu tempo era diferente. Era mesmo. Era diferente, né? Mas aí, então tu lança, por exemplo, 6 músicas. Tu lança uma vez por mês? Como é que lança as músicas? Nesse caso, a gente veio gravando antes da pandemia. Então, eu gravei muitas músicas antes da pandemia e ia lançar. Ia começar a lançar. Aí veio a pandemia. Aí eu falei, não vou lançar agora, eu vou esperar. E aí esperamos a pandemia, quando veio a ideia de gravar mais uma vez do Renato Russo. E gravamos e falamos assim, cara, essa música tem tudo a ver, porque a gente estava morando num apartamento que não entrava sol durante a pandemia, então a gente passou a pandemia inteira com a casa, assim, um feixe de luz. Eu descia pra garagem, porque tinha uma fresta na garagem que entrava sol. E tinha um determinado horário do dia que eu podia pegar um solzinho ali. Então foi muito brabo. E quando veio essa música que fala, mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Eu falei, cara, eu preciso gravar essa música porque a gente precisa dessa mensagem nesse momento. E gravar Renato Russo é difícil, porque é difícil você conseguir a liberação, né? Aí a gente entrou em contato, ele pediu um voz e violão, deu cantando essa música, mandei, ele liberou na hora. E aí gravamos, aí chamamos Rodrigo Suricato para gravar comigo. E aí foi a primeira da sequência. E na sequência já estava tudo gravado, já tinha clipe gravado. A gente foi lançando mês a mês. E aí começamos a produzir Pérola. A gente gravou mais alguma. Gravamos Eu Chamo de Coragem e Pérola. Eu Chamo de Coragem, é isso? Isso, que é a minha música com o Zé Cabaleiro. A música do Zé Cabaleiro, mas que a gente fez um feat. E foi muito especial também quando entramos em estúdio para gravar, porque ele é uma pessoa muito especial, muito generosa, muito grande mesmo. E eu fico muito feliz quando eu vejo que um artista que é minha referência, que eu amo o trabalho, é grande como pessoa. Porque lógico que dá para ser diferente, né? Dá para uma pessoa que você admira muito um dia se descobrir que a pessoa não é legal. Acontece. Mas é tão bom quando você descobre que tudo aquilo que ela estava falando ali é verdade, sabe? Tudo aquilo que ele escreveu é verdade, sabe? Lógico que somos cheios de defeitos e tudo, não espero menos do que isso de alguém. Claro. Mas o fato dele corresponder na simplicidade do ser, sabe? Acho incrível, porque eu acho que eu espero isso de todas as pessoas grandes que eu conheço. Tipo, outro dia conheci o Gil também, e ele é uma graça de pessoa, o olhar de simplicidade. E eu acho que a gente só consegue tocar quando eu chamo de sagrado, né? Um sagrado... É um sagrado do ápice das verdades, né? A gente só consegue encostar nas verdades quando a gente tem essa simplicidade, senão não dá. E aí, então, Caetano também, que era uma pessoa que eu não conhecia, tinha uma ideia antes de conhecer, de uma pessoa completamente diferente. Quando eu conheci, ele é um doce, uma pessoa simples, querida. Então, a gente foi gravar, foi muito legal. Então é isso, assim, eu fico muito feliz assim, de conhecer referências e ficar positivamente impactada por elas. Então, esse EP foi lançado... Não, vai lançar. Lancei um e tô lançando agora o outro. Pérola, que foi a última música que eu lancei, abre o segundo EP. Eu tenho um primeiro disco. Tá. E eu tenho um primeiro disco... um EP lançado, que aí acabou a pandemia. Acabou não, porque não acabou, né? Mas abriram as portas da pandemia e a gente botou na rua, foi lançando mês a mês.
Aí, agora, aí fechamos o EP. Aí lançamos. O Aí, nome do EP é Pérola. Alma Água. Primeiro é Alma Água, que é o nome de uma das músicas. Tá, o EP então chama-se Alma Água. Isso. E aí, tu já lançou as 6 músicas? Foram 5, já. Queda Livre, Eu Chamo de Coragem, Mais Uma Vez, Mais uma vez. Alma Água, Perdida em Alto Mar. Acho que foi isso. Tem bastante água aqui, hein? Eu acredito, a nossa constituição de água é muito grande, né? O planeta e a gente, se a gente secar, a gente vira nada. E eu acho que a água está muito ligada em muitas questões, de água condutora, a água está muito ligada nas nossas emoções. Exatamente, se fala isso, né? Na conjuntura bíblica, né? Se diz quando tempestades e coisas assim, tem tudo a ver com o emocional. A lua, quando a lua está cheia, a maré sobe, né? Não é isso? Que a lua cheia, a maré sobe? Eu acho que a maré sobe diariamente, eu não sou um expert no assunto. Mas ela tem interferência na maré. A lua tem interferência. Se ela tem interferência na maré, por que ela não tem interferência na gente se a gente é, sei lá, não sei quantos %, mas se a gente em maioria a gente é água? Eu acho, eu estou falando leigamente, tá? Tô dando um chute aqui na teoria. Mas na minha cabeça isso faz sentido. Dela mexer com a gente, porque ela mexe com a água. Ela mexe com a água. Isso aí eu acho muito interessante eu também me identifico com essas coisas aguadas assim, né? Esse lado emocional, né? Como é que, falando em lado emocional, assim, o seu lado emocional na pandemia passou esses 2 anos pandêmicos? Depois que abriu um pouquinho mais, eu fiquei mais tranquila, assim. Aquela primeira fase, eu acho até que eu segurei bem, assim. Eu trabalhei muito, graças a Deus, assim. Eu não parei, eu tenho estúdio em casa, então gravei muita coisa, fiz show ao vivo, live Lives, contratada, né? Fiz muita coisa. Live contratada? Live contratada. Gravei livro, porque eu também também sou atriz, também narro e tal. Então, eu virava madrugada gravando, que aí tinha que ter silêncio, porque todo mundo em casa, né? Tipo, tinha muito mais barulho em casa e tal. Mas eu fiquei bem cansada, isso foi bom porque ocupou minha cabeça. E também não era só isso, eu tinha que fazer comida, porque eu fazia todas as refeições. Eu vivi a pandemia achando que quando eu ia na lixeira jogar o lixo, eu já tinha voltado com Covid, sabe? Eu morri de medo. Tu ficou tensa, então? Não sabia o que era, né? A gente não sabia direito como é que a coisa toda acontecia. Eu fiquei tensa, eu não saí de casa mesmo. Até um dia que eu comecei a ficar prostrada. E achamos melhor dar uma volta no quarteirão. Mas isso, assim, 4 meses depois. Mas assim, eu acho que dentro do que a gente viveu, no apartamento que eu estava morando, dentro daquela conjuntura, eu acho que eu fui muito bem, sabe? Mas, lógico que comecei a ficar meio estressada, comecei a ficar meio, não é depressiva, mas fiquei meio xoxinha, no final já estava meio xoxinha, sabe? E aí, quando abriu, aí a gente se mudou para um apartamento bem melhor, bem mais, que tinha tudo, que tinha... No ano passado que vocês se mudaram? Que tinha... Já tem 1 ano e pouquinho, né? Foi no meio da pandemia, tá? Na época que a gente estava meio enclausurado, estava vencendo o meu contrato, aí a gente falou, opa, é agora. Achamos esse apartamento com uma vista linda, com um espaço aberto, sol, tudo presente. O sol que tu estava sentindo tanta falta. Né? Presente, queremos presente. E aí a gente se mudou. E aí mudou tudo. O jogo mudou totalmente. Hoje em dia, engraçado. Eu acho que tudo eu consigo tirar uma lição boa, sabe? Tudo que vem para nossa vida tem um lado bom e um lado ruim. Sabe? Lógico que nos extremos, assim, não, né? Tem coisa que é só ruim mesmo. Mas no geral, quando você está na média, tem coisas boas disso aí. Eu acho que eu aprendi a ficar comigo. Eu acho que eu aprendi a me suportar,
a me gostar, a gostar de estar sozinha, de ter meu momento ali. Você se conheceu mais? Eu acho que a gente tem, às vezes, umas coisas de fuga, né? Dos nossos vazios, dos nossos caos. A gente fica tentando preencher o caos com outras coisas. E quando você fica em silêncio, você é obrigado a ouvir, se ouvir. E eu acho que foi bom me ouvir. Foi bom porque antigamente eu gostava de ficar sozinha, mas muito pouco. Hoje em dia eu gosto de ficar em casa, cara. Eu gosto de... Tem minhas coisinhas que eu gosto de fazer, sabe? E isso é tão importante. É tão importante a gente se escutar. O tempo hoje em dia está muito corrido, está tudo muito acelerado. A gente não escuta, a gente não se escuta, a gente não escuta o outro. A gente não consegue passar de uma manchete, de 5 linhas. Vai ler um texto grande, a gente... já foi muito. Já ver um vídeo longo, já foi muito. Mas não é porque a gente está... não assimila mais, é porque é muita coisa para assimilar. Tem que expandir o cérebro aí, porque tá muito, entendeu? Então, eu acho que eu aprendi a me curtir, assim. Isso foi muito, muito importante para mim. A me suportar mesmo. Suportar estar comigo, conviver comigo, com as minhas angústias, com as minhas dúvidas, as minhas inseguranças. E uma coisa que é uma lição muito legal, que é uma coisa que eu venho trabalhando nas minhas músicas, isso está muito presente, que é aprender a confiar. Quando o problema se instala, quando o desafio se instala, mesmo que você tenha uma água, né, que eu falo, caminho e pede para passar, a pele, o peso que te prende, o caminho te abrirá. Quando eu estou falando do caminho te abrirá, eu estou falando que o caminho se abrirá. Só que te abrirá, ele abre para dentro de você. Mas o caminho vai se abrir. Caminha, que o caminho vai se abrir. Entende? Então, não adianta você querer saber tudo que vai acontecer para você ter confiança e segurança. Aí não é mais confiança. Hoje em dia, toda vez que o desafio, o problema aparece, eu falo, tá bom, vamos lá, vou continuar andando, não quero nem saber. Se eu parar, a bicicleta cai. Isso deve ter gerado letras, né? Escritos, né? Tu costuma escrever assim diariamente? Diariamente, não. Eu sou muito de inspiração, assim. Mas... Tu não tem um diário? Assim? Não, eu escrevo no celular direto mesmo, porque eu sou muito esquecida. Então, se eu não escrever na hora, eu perco. Ah, sim. E é muito interessante, porque eu acho que o tema central da minha vida é confiança. É nesse lugar, isso segurança. Durante a pandemia, isso aflorou? Aflorou, assim. mas eu já vim escrevendo sobre isso. Minha primeira música que eu lancei foi Fina Flor. Isso aí no outro EP? Foi um single, foi Fina Flor. Eu lancei o meu primeiro disco, que foi só de regravações e gravações de músicas de outras pessoas. E aí eu senti a necessidade de gravar minhas músicas. E aí comecei a compor sem parar. Milhões de músicas até eu me senti à vontade de falar, não, essa aqui eu quero gravar. E foi Fina Flor que fala sobre um momento da minha vida mesmo. Ela fala sobre ansiedade e depressão, que se vai voltar atrás para um tempo que não traz a fina flor do agora, o medo se vai voltar atrás para um tempo que não traz a fina flor do agora, os sonhos na ponta dos seus dias em falta. Aí ela fala, tipo assim, ela fala sobre o passado. Se você ficar preso ao passado... De que ano é essa? Essa 2019, 2018, por aí. Se você ficar preso ao passado, você vai ficar depressivo. Isso vai te trazer uma depressão, entendeu? E aí ela fala, melhor seguir em paz, melhor seguir em paz. Se posso um passo, eu posso mais. Melhor viver que ser voraz. Melhor viver que ser voraz.
Eu só consigo lembrar da letra cantando. Eu sei como é que é isso. Mas ela fala disso. A flor do agora é o presente. Eu acho que várias religiões falam sobre isso, né? Sobre você estar presente no momento. É muito importante estar presente, porque o resto é tudo fantasma. O passado é um fantasma e o futuro é um fantasma que assola e assombra a gente. Então é muito importante que a gente esteja agora, aqui, inteiro. Não dá para se fracionar. E aí ela fala que se vai andar demais para um tempo que... Ai, não lembro. Mas, enfim. Fala também, se você andar demais, você vai ficar preso ao futuro. E aí você vai ficar ansioso. Então, ela fala sobre ansiedade e depressão. E eu passei pelos dois. Tu chegou a passar por isso? Passei pelos dois. Não ansiedade até hoje. Não sei se eu conheço alguém que não passe, na verdade. Mas a depressão é algo que você... Eu acho que... Não sei se todo mundo, mas eu acho que a maioria das pessoas experimenta um pouquinho dela em algum momento da vida e a gente aprende a conviver com ela. Ela é parte. Então, quando ela chega perto, você já sabe o que fazer para ela não chegar, quando você abraça ela, né? Ela chegou uma vez, você se assustou, ficou desesperado, e aí você conversa com ela e você aprende a lidar com ela. E aí ela não vem mais, não sei se não vem pro resto da vida, mas a princípio ela fica ali, oi, tô aqui, aí você fala, não entra não, fica aí hoje, aí ela não vem. Tu fica de olho nela, né? Tu fica ligado atenta ao que se monitorando a vida. Você já sabe o que é melhor para você, sabe? Quais são as armadilhas para você cair ali. E a ansiedade também, assim, mas é uma coisa que eu tenho que lidar muito, porque a vida está muito acelerada. Se eu estivesse vivendo em 1990, eu provavelmente não teria ansiedade. É um mal do século isso aqui. É uma droga que está todo mundo vivendo. Então, nós temos... Tu falou Alma Água, Pérola, Queda Livre, Mais Uma Vez e Perdida em Alto Mar. Perdida em Alto Mar. Em Alto Mar. Aí o que eu estava falando de Fina Flor, que é interessante... que todas as músicas que estão aí, elas têm uma questão essencial, espiritual. Elas têm esse pilar. Alma Água fala exatamente sobre o caminho, né? O caminho te abrirá. E ela fala e eu gosto muito da questão da alma, água, porque a nossa alma é transparente. E eu falo nessa música como se... nosso corpo físico fosse a vestimenta da alma. Porque quem a gente é a nossa alma. Que é o que é etéreo, né? Que é o que não se desfaz, né? Que não é da terra. Nossa alma não é da terra, nosso corpo físico é. Então, a Alma Água fala sobre isso. É quase como se a água fosse a parte da nossa alma, né? Dentro dessa história. Pérola tem uma história muito curiosa, que eu vou falar também, mas também tem uma questão de essência muito forte. Queda Livre, ela fala assim: me atiro ao princípio do tempo, lá onde era eu a soprar o vento. Que é quando ela fala assim, lá no início do tempo, era onde eu achava que eu mandava nas coisas. Que eu soprava, só que depois eu vou entendendo. Me visto de planos antigos, eu provo alguns novos perigos em vão. Eu tento provar, a história insiste em me inventar. Ou seja, eu tentava dizer para a vida o que deveria ser feito, como é que ela tinha que acontecer, e a vida ia lá e me inventava de outro jeito. E aí é parte desse descobrimento de que tem uma parte que é você que faz. E é quase como se fosse um diálogo com a vida. Uma parte é você, a outra é a vida. Não adianta tentar mandar na vida. Ela vai dizer o que ela vai fazer e aí você vai agir em cima da resposta dela. Aí ela fala muito isso. Eu grito ao globo dos olhos as voltas que o mundo dá. A vida, queda livre a nos livrar. Como se a imagem que eu tenho disso é como se a gente estivesse caindo em queda livre, o nosso corpo estivesse caindo em queda livre e a nossa alma estivesse subindo de volta, se livrando, enquanto o nosso corpo está caindo. Então, como se a experiência fosse essa.
que a gente estivesse realmente vivendo uma queda livre desesperadora que é a vida, mas para que a gente consiga nos livrar e livrar nossa alma, entendeu? Essa é a sensação que eu tenho dessa música. E parte dela tem uma coisa muito de resiliência também, sabe? De você entender que você não controla tudo. O controle é uma das questões da minha vida, que eu sou controladora. Assim, eu sou controladora até comigo. Eu preciso saber que vai dar certo, que tá aqui, que senão... Agora, hoje em dia, não. Mas senão dá um medo. O medo. Aquela vertigem, né? O medo foi uma questão central da minha vida. Eu tive medo até os 18 anos de idade. Tinha medo escuro. E eu tenho uma teoria para o medo. Eu acho que o medo, ele vai mudando de cara. Ele vai... Oi, hoje eu sou o escuro. Daqui a pouco eu sou o amor. Daqui a pouco eu sou de uma doença, sei lá. Daqui a pouco... Ele vai mudando de cara, entendeu? Você só transporta aquela insegurança, aquele medo para alguma coisa. Então, dependendo da fase da sua vida, você vai precisar ir na raiz dele, que é a confiança no escuro. Você precisa gostar do escuro, você precisa se abrir, caminhar no escuro, você precisa caminhar sem o caminho. Isso aí, teve algum momento assim... por exemplo, aconteceu umas coisas na minha vida assim que foram heavy metal mesmo, né? Mas aí, em 30 dias se resolveu algo assim gigantesco a nível de saúde, a nível financeiro, estava um caos instaurado. Em 30 dias tudo se resolveu. Aí eu disse assim, eu falei para Deus assim, olha, eu não sei onde você está, mas eu vou te encontrar. E aí eu comecei. E encontrei, na minha opinião. Você teve um momento assim que tu falou, pô, esse medo tá muito chato, eu preciso descobrir alguma coisa, eu quero... Ou isso veio assim? Não, foi muito... É um desafio. É um desafio, porque eu lidei com isso minha vida inteira. Eu gritava de madrugada com medo de escuro. Eu acho que eu tenho uma sensibilidade forte também. E eu tinha muito medo, eu não dormia sozinha. Eu lembro que quando eu fui morar sozinha, fui casar, né? Mas quando meu marido não estava em casa, tinha viajado, não sei o quê, eu não ia na cozinha. Tinha que ficar a luz da sala acesa, eu não ia na cozinha, cara. Tem um espírito lá, sei lá, não sei o que eu imaginava, entendeu? Não precisava ver filme de terror para isso acontecer, eu não assisto filme de terror. Assim, não existe, eu não assisto. De jeito nenhum, que eu fico sugestionada. De tarde, 2 da tarde. Não assisto por isso. Eu criei mecanismo, por exemplo, eu não vou ao banheiro, não faço xixi de madrugada, eu não acordo de madrugada, eu não bebo água. Não faço, assim, eu não acordo. Eu durmo com o travesseiro na minha cabeça. Foram coisas que eu fui incorporando para não ouvir nada. Então eu botava a mão aqui para não escutar. Não sei o que eu escutava, entendeu? Mas hoje em dia... também já está na hora de ter superado o medo de escuro, assim. Eu realmente superei o medo de escuro, não tenho medo de escuro. Chegou a fazer uma terapia, uma coisa... Para isso? Na época que eu deveria ter feito, eu não fiz. E aí, foi uma coisa que eu tive que... Porque aí, quando eu fui fazer terapia, eu já tinha superado. Que bom. Mas quando eu fui... O tempo foi passando, assim, eu fui entendendo que o meu medo estava em outros lugares. Estava em tomar algumas decisões, sabe? E eu entendi que o medo, ele era fruto do controle. Ou o controle era fruto do medo, na verdade, né? Eu queria controlar para não sentir medo. E foi uma grande descoberta quando eu comecei a botar em prática. Dane-se. Dane-se. Entendeu? Dane-se. Tu apertou o botão vermelho. O botão vermelho. Para mim, é libertador. Isso foi uma libertação. Porque eu tinha uma coisa de... Também, eu acho que eu sou muito... Tento ser muito correta com as coisas, também prende um pouquinho. Às vezes você tem que entregar e jogar mesmo, e foi, sabe? Aí foi Queda Livre, foi Perdido em Alto Mar, uma música de amor, uma música... Também tem a ver com um sonho que eu tive, né? Perdido em Alto Mar. Em Alto Mar. E aí eu escrevi essa música. E Pérola... Que é uma música que ela fala... Essa história é muito curiosa. Eu estava numa fase... Aquela fase, estava falando... Que
tudo está dando errado na sua vida. Eu já percebi que quando tudo dá certo, a gente tem fases médias. Mas quando tá tudo dando errado, você pode ter certeza que tudo vai dar errado. Quando tudo tá dando certo, várias portas mágicas vão se abrindo também. E tava dando tudo errado, eu tava muito chateada. E eu fui... Mas isso faz tempo? Faz tempo, faz tempo. Não, faz um tempinho. Sim. E aí eu marquei com uma amiga minha de ir num bar, tipo um bar meio restaurante, aqui em Copacabana. E fomos lá. E ela falou assim, ai, amiga, vou pedir ostra. Você quer dividir comigo? Eu falei, não quero não, amiga, eu não gosto de ostra não, vou pedir outra coisa. Beleza, chegou a ostra. Aí ela pediu pro cara, pro garçom. Aí ele falou assim, não tem mais, acabou lá, que pena. Daqui a pouco volta ele e fala assim, consegui pra você. Chegou a ostra. Aí ela comeu, ai, que delícia, prova. Falei, eu não gosto de ostra e tal. Não, come só uma. Falei, tá bom. Aí comi uma. Chorei minhas pitangas, conversei. E fomos embora, fui pra casa. Dia seguinte, ela me liga e fala, amiga, tô no hospital. Tô no soro. Passei muito mal. Falei, você tá grávida? Aí eu pensei, né? Aí ela falou assim, não, foram as ostras. Tu comeu uma? Comi uma. Aí, foram as ostras. Aí eu falei assim, caraca, passou meia hora. Eu passei muito mal, como eu não me lembro de ter passado na minha vida. Por causa de uma ostra. Aí eu falei assim, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Está tudo dando errado e eu estou passando mal por causa de uma ostra. E há um tempo atrás eu tinha lido que a pérola, ela se forma a partir do momento que um grão de areia entra numa concha, machuca a membrana. E a pérola, ela é a resultante da cicatrização daquela concha. E aí eu comecei a pensar, falei, por que tá doendo tanto? Por quê? Por que que tô passando por isso? E eu comecei a pensar, cara, eu estou formando minha pérola. E não tem caminho de construção que não passe pela dor. Vai passar por outras coisas também, mas não tem nada valioso que se construa na gente que não passe pela dor. Não tem como romper. Não tem como romper um padrão ruim. Não tem como... não tem como você construir algo grande em você. Pelo amor também tem, mas em algum momento você vai passar pela dor. Não tem como. Com certeza. Né? E eu falei, eu estou dando vida à minha pérola, estou formando a minha pérola. E aí foi quando eu escrevi essa música. E eu quase como uma gestação de si mesmo, né? Eu ia falar exatamente isso agora. Você pegou no ponto, porque eu sinto... Outro dia minha amiga falou assim, mas você lançou uma música chamada Pérola, é o nome da minha filha. Eu falei, cara, mas eu sinto que essa música é uma maternidade. E como se eu fosse mãe de mim mesma. Eu sinto que, às vezes na vida, é como se eu tivesse me educando, sabe? Como se eu fosse a Roberta e eu também fosse a minha própria educadora. E essa música fala muito disso, né? Vim para te dizer que ainda te espero lá, no mesmo lugar que ninguém mais entrou. Vim para te contar do grão que me restou. Pérola, vim para te dizer que a tua explicação para tanta dor faz da minha pena o seu perdão. E aí eu ia falar até na hora que eu estava falando sobre a dor, que quando alguém te faz um mal, a primeira vontade que a gente tem é de rebater com o mal, né? De volta, para se defender. Pagar com a mesma moeda. Se você se defende com amor, vai doer 2 vezes em você. Porque você não rebate, né? Você deixa bater. Você deixa bater em você e você para aquela violência. Mas ela vai bater. Ela vai doer. Então, o amor passa pela dor mesmo. Esse processo todo passa pela dor mesmo. Mas a gente cresce. E aí, muito curioso dessa história inteira é que depois eu estava passando na frente desse bar. Qual é o nome do bar? Eu não tinha me dado conta. Pérola. Em Copacabana? Será que ainda existe esse bar? Existe, que é meio conhecido. Pérola, né? Eu acho que já ouvi falar. Olha que loucura.
E aí uma música muito significativa para mim, porque ela tem uma coisa mesmo do meu processo de evolução, assim, ela fala... Todas as minhas músicas são uma catarse do meu processo de evolução como ser humano, assim, do que eu entendi. Olha, gente, sempre eu tenho muito isso, assim, quando eu descubro uma coisa legal, isso aqui é uma dica legal, eu pego e falo para todo mundo, tipo, agora, essa semana eu descobri um bolo de banana com aveia, que não leva açúcar. E é uma Ótimo. delícia. Aí eu já quero que todo mundo saiba do bolo de banana com açúcar, que faz bem para a saúde, é uma delícia, eu já mando para todo mundo. Então, as minhas músicas são meio esse bolo de banana com açúcar. O que eu descobri, eu não quero que as pessoas quebrem a cara, entendeu? Tipo assim, pega essa dica aqui, para você... É o que eu falo, assim, eu queria ter ouvido mais a minha mãe para certas coisas, mas eu falava para ela, mãe, eu vou ter que quebrar a cara. Eu lembro do adolescente falando isso para ela, eu vou ter que quebrar a cara, mãe. Porque se eu não quebrar a cara, eu não vou aprender, eu não vou entender, deixa eu viver. E eu realmente precisava viver. Se eu decorasse o que ela me falou, eu ia chegar lá no final, eu não ia ter entendido por que aquilo ali fazia sentido. É uma coisa que eu sinto, essa coisa da idade, né? É fundamental. Não tem outro jeito, né? O que eu experimento agora, com 30 anos, sem chance. É como a gente pode... Isso tudo que você falou, né? Tem uma frase assim, tudo passa pela cruz. Né? E outra coisa também, que eu gostei muito para entender, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Poxa, amar a mim mesmo, que coisa estranha, né? É o óbvio, mas não é óbvio. Não é. E isso diz sobre o amor próprio também, né? Porque às vezes a gente não se ama. Aí a gente fica pensando, tem que amar o outro, porque eu tenho que amar muito o outro, porque eu tenho que amar igual a mim. Mas às vezes você precisa entender que você precisa se amar muito. Igual você ama o outro. Uma frase que eu muito ouvi é: ninguém ama o que não conhece. E tu vê, eu sinto assim que as pessoas... Eu não sei se a gente gravou isso ou se tu falou antes, né? Esse se conhecer, né? Eu acho que tu falou que na pandemia você acabou se conhecendo, né? Então, tem até uma outra coisa bíblica. Gente, eu não sei porque que eu estou falando tanto na Bíblia. Não sei o que me deu aqui. Que, né, em Coríntios 13, lá, 1 Coríntios 13, tem as características do amor. O pessoal acredita que aquilo ali é o que Deus pensa que é o amor. Primeira característica do amor é paciente. Que interessante, né? Paciência. E a gente precisa ter paciência com a gente mesmo. Em primeiro lugar, né? Exatamente. Às vezes a gente precisa... isso que tu acabou de falar, né? Eu acho que tu às vezes fala pra Beta, né? Vamos tomar um sorvetinho? Vamos? Então, o mundo caindo lá fora. Não, vamos tomar um sorvetinho. Vamos ver um episódio ali do Stranger Things. Vamos fazer outra coisa. Né? Mas é o se conhecer. Porque isso é muito lindo. Tu vê a gente, né? Cada um é diferente. Às vezes as pessoas são fisicamente parecidas. Mas esse se conhecer, né? Que é exatamente, né? Talvez não seja por acaso essa entrevista, né? Porque eu acho isso o máximo, se conhecer, né? E às vezes se olha tanto para tanto das pessoas. Não, porque aquela pessoa... Como é que aquela pessoa fez aquilo? Que absurdo. Exatamente. As pessoas são capazes de... Jamais faria aquilo, mas porém faz outro. Né? É difícil isso, né? É uma... Não sei por que também vou falar isso, mas é uma graça. Se diz que é uma... Às vezes a gente já pede, Senhor, o Deus, né? Eu me dei conta disso, mas eu não consigo deixar de fazer. Me ajuda a me livrar, né? Tudo que a gente... A nossa própria fé é uma concessão, né? É uma concessão. É a fé. Isso tudo que você falou até agora, assim, né? Parece que tem alguma coisa de fé nisso aí. A base
eu desde pequena, eu lembro que quando eu tinha 18 anos, uma das minhas melhores amigas tinha 80. Era a Mimina Roveda, que era a dona do Teatro dos Quatro, ali, uma italiana arretada, que lá no Teatro dos Quatro, no Shopping da Gávea. E eu vivi muito esses bastidores do teatro, eu vi as peças da Coxia, e foi uma época eu já cantava, mas ainda não tinha cantado profissionalmente. Só em festivais e tal, mas não com a minha carreira. E eu ficava horas no café, eu ia estudar filosofia no café do teatro. E eu sentava, ficava tomando um cafezinho, estudava na PUC ali do lado, ficava tomando um cafezinho lá e lendo. Nietzsche, lendo um monte de coisa. E aí era uma delícia, assim, adorava fazer isso. E aí ela ia. Um belo dia ela me olhou e falou assim, essa menina tá sempre aqui, vou lá falar com ela. Ela tinha um sotaque de italiana e começamos a ficar amigas, começamos a conversar. Então eu tinha meus momentos que eu ia lá só pra gente tomar um vinho, pra gente bater papo. E ela muito sábia e eu sinto muita falta dela, muito maravilhosa. E aí a gente ia tomar café. E isso tudo para dizer que desde muito nova eu tenho paixão por me aprofundar nas questões da vida, sabe? E era tão interessante porque eu conversava com uma pessoa muito mais velha do que eu, que era gringa, que tinha vivido outra coisa, outra história. E eu acho que isso sempre foi muito essencial na minha vida, sabe? Essa busca pela verdade, pela essência, sabe? Pelo mergulho. Eu sempre busquei amizades também de pessoas que gostassem disso, que não ficassem só na superfície. E isso é muito... Até hoje eu sou assim. Uma coisa que eu mais gosto de fazer na vida é sentar e falar sobre a vida. Muito bem. E carreira? Carreira, vamos lá. Comecei muito nova, com 4 anos. Eu amava cantar e tal, mas a coisa não era nem maior por cantar. Eu dizia que eu seria cantora. Falava pra minha mãe, você é cantora e atriz. 4 anos. Desenhava, ela escrevia minha história e tal. E era muito louco, porque eu nem cantava muito, assim, era mais uma coisa de que eu sabia no meu coração que eu seria. E eu comecei a fazer comerciais nessa época. Eu fui garota propaganda da Globo. Aquela... O que pinta de novo, pinta na tela da Globo. Eu era criancinha lá que fazia a propaganda. E depois comecei a fazer várias outras propagandas. Cheguei a dublar filme também com a cidade. Chegou a dublar? Cheguei a dublar. E aí... Como criança? Era né? como criança mesmo. E aí chegou uma hora que eu comecei a faltar muita aula. E aí eu falei pra minha mãe, eu não posso faltar aula. Tô me alfabetizando, não posso faltar aula, quero ir pro colégio. Aí minha mãe deu uma parada. E eu voltei a estudar com 14 anos. E aí com 7 anos eu estudava piano. Depois, com 14, comecei a estudar canto. E aí fui fazer faculdade. Com 16 anos, na verdade, eu me inscrevi num concurso nacional de compositores, que era intercolegial, chamado Coca-Cola New Sounds. Era um projeto da Coca-Cola com a Rádio Cidade. Então, era muito legal. Uma pessoa de cada estado, cada uma apresentava uma música e tinha uma final. Quem fosse escolhido ia para essa final. E eu fui escolhida, fui para essa final. Nessa mesma época, quando eu tinha 16 anos, foi muito importante para mim, porque era uma música minha. Foi a primeira vez que eu realmente me apresentei para um público, era no Cebolão. Lembra disso? Na Barra. Na Barra. Teve uma outra história super curiosa, que eu quase nunca falo, mas essa semana eu falei com uma pessoa sobre isso e eu falei, cara, eu preciso contar essa história que ela é muito interessante. No meu colégio tinha um negócio chamado Semana da Comunicação, que a gente montava uma peça no final. E eu já cantava, estava começando a cantar, né? E peguei e falaram, não, então, Roberto, você vai cantar essa música. A peça se chamava Sansara. E era do Milton. Engraçado, essa semana eu postei a letra dessa música. Se chamava A Voz, essa Voz, do Milton Nascimento. Uma música do Milton Nascimento. E eu cantava essa música, entrava cantando. E eu estava ensaiando na casa da Júlia Bosco, que era filha de João Bosco, que era da minha sala. Daqui a pouco entra João Bosco e eu cantando, e aí ele me elogiou muito,
E eu Aí tu tava com 14, é isso? Eu tava, acho que com 16. 16. Eu comecei a me enfiar no meio das almofadas, eu não sabia o que fazer. Fiquei muito nervosa. Que, assim, é uma coisa que eu não esperava, entendeu? Claro. E aí ele falou pra ela, essa menina é cantora. E eu acho que foi uma dos primeiros prenúncios, assim. Uma confirmação. Eu tive muitas, tenho muitas na minha vida. E isso eu fico muito feliz. Cada vez que acontece um negócio desse, é um carimbo que eu recebo pra seguir, sabe? E aí, sim, enfim, eu devia ter falado, desenrolado ali, né, e tal, mas eu travei, paralisei, falei, meu Deus, João Bosco! Mas, enfim, isso foi uma das coisas. Aí teve esse Coca-Cola New Sounds nessa mesma época. E na sequência, um pouco mais pra frente, aí eu fiz vestibular, me formei em publicidade, fiz ciências sociais, depois publicidade. Nessa época também comecei a cantar em várias bandas. E na época de faculdade, eu cantava em 3 bandas, fazia faculdade, malhava de manhã e era hostess de eventos. Porque eu vi na tua história ali, eu achava que tu era uma cantora de rock, assim. Né? Já fiz rock também. O rock é parte da minha essência. Rock e blues. Rock, blues e jazz, assim, são pedras brutas na minha essência. Então, a MPB veio depois, inclusive. Mas a minha raiz é rock e blues. Sim. E aí, enfim... Com 16, o João Bosco. João o Caetano foi nessa época? Não, o Caetano foi bem depois. Ah, tá. Aí fui seguindo, cantando em várias bandas, faculdade, me formei... Aí não, na mesma época, na faculdade... Não, depois da faculdade, me formei. Aí cheguei a ser estagiária da Globo, prestadora, Canal Futura, Petrobras, trabalhei em muitos lugares. E aí... Você trabalhava editando na Globo? Na Globo, eu era, como estagiária, eu fazia a pré-edição, que é você assistir, fiz Big Brother, um monte de coisa, você assistir todos os minutos e fazer decupagem. E não era só isso, não. Na Globo, eu também tinha que fazer o trânsito da coisa toda, de passar do editor para não sei quem, das fitas e tal. E no Canal Futura, eu era estagiária, mas eu redigia chamadas. Eu encartuchava, né? Que era botar para as fitas, né? E era uma coisa de super responsabilidade que eu botava no ar. E eu também decupava para o editor. O que é decupar? Decupar é você anotar os time codes, que são os tempos. Então, assim, 0023, Bianca beija Mauro. Entendeu? Você vai dizendo o que está acontecendo. E é uma pré-edição, porque ele já sabe para onde, o que ele tem que fazer. E aí, que era uma coisa de uma super responsabilidade, né, no futuro, na Globo mais ainda, porque Globo, qualquer coisa é uma super responsabilidade. E aí chegou um momento que... teve uma história muito curiosa na Globo, que eu era estagiária, e eu gravei uma VHS no fundo da casa dos meus pais, cantando uma música e mandei pro Fama. Lembra do Fama? Sim, claro. E mandei pro Fama. Falei, fazendo nada, né? Vou mandar essa fita aqui. Mandei. O que aconteceu? Passei. Fui chamada para ir para São Paulo. Fiquei entre os 15 selecionados do Rio de Janeiro. O que aconteceu? Eu era da Globo, eu não podia ter feito isso. Podia. Aí virei pro meu chefe, falei, o que eu faço? Eu conto? Se eu contar, eu não vou fazer o teste. Aí eu falei, vou contar não. Aí falei para ele assim, Chico, vou poder vir amanhã? Tá bom? Mas tá tudo bem, mas não vou poder vir amanhã. Só que o Chico é muito gente boa. E ele não falou nada, ele deixou de boa. Eu, tá bom. Aí eu falei com o Chico, e Chico me liberou. Eu falei, tá bom, fui para São Paulo, fiz o teste. Aí, durante o teste, era eu, do Rio de Black, Evelyn Castro. Evelyn, conheço ela. E teve uma filmagem que eles fizeram da gente cantando no banheiro. Então, todo mundo, cantando no banheiro, de bastidores. Daqui a pouco, voltei para o Rio, fui trabalhar, como se nada tivesse acontecido. Entra numa das salinhas lá que a gente ficava com a maquininha decupando.
Deu olho, era fita de material, porque eu fazia chamadas, né? Pra chamada do Fama. Quem está na telinha? Eu. Aí eu falei, Nossa! aí eu, é que eu fiz um teste pro Fama. Aí fui na sala do Chico, né? Só que o Chico é muito maneiro, cara. Aí, tipo, ele dizia nos meus shows e tal. Ele me deu uma força, falou: vou ligar pro Boninho. Vou ligar pro Boninho, vou falar de você. Não sei o quê, muita gente boa. Acabou que eu não fiz o Fama, mas foi muito legal. Então tu fez. Eu não fiz o Fama, não fiz. Ah. Eu fiz a seleção, eu fiquei entre os 15 do Rio. Quem fez foi a Evelyn, quem entrou foi a Evelyn. E aí, enfim, mas foi muito engraçado, cara, porque essa situação foi muito louca, assim. Situações malucas da vida. Passou Fama, comecei a fazer teste pra musicais. Cantava em várias bandas ao mesmo tempo, banda de soul, music, não sei o quê. Comecei a fazer teste para musicais, porque começou a abrir essa onda de musicais no Brasil. E aí comecei a passar em tudo. Aí fui fazer... Eu lembro que eu fiz esse musical do Cazuza, depois eu fiz um musical da Disney, que foi uma montagem da Disney no Brasil, da Disney americana mesmo no Brasil. Muito legal. E na mesma época eu passei, também fiz teste para a companhia de musicais do Oswaldo Montenegro. Aí passei, aí fizemos lá e tal, participei durante um tempo, mas eu estava fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Aliás, não, peraí, que eu pulei um negócio. Antes disso tudo, quando eu ainda estava na Globo, eu fui chamada para apresentar um programa de televisão, onde eu iria cantar, atuar e entrevistar, que chamava Garotas, na TV JB. Você lembra da TV JB? O Jornal do Brasil arrendou a CNT uma época. Ficou super pouco tempo no ar. Não era na Globo, era em Não era na Globo, era em outro canal. E eu resolvi, foi quando eu falei, não, vou ficar mais na Globo, vou seguir só com arte, só com música. E aí eu fui apresentar esse programa. Então, a partir daí, eu comecei a viver só de música. E aí acabou esse programa, porque acabou a TV JB. E comecei a fazer esses testes musicais, comecei a passar. E aí fui da companhia do Oswaldo. E depois me chamaram por Uma Noite, que era um outro musical que eu fiquei 2 anos em cartaz, que foi onde surgiu o convite para eu gravar o meu primeiro disco, que foi gravado em Los Angeles. Pois é, como Max assim, Pierre. né? Sabe quem é o Max Pierre? Max Pierre, já ouvi falar. Max Pierre me chamou para gravar esse disco. E fomos para Los Angeles gravar com Vini Colaiuta, com músicos muito maravilhosos. E foi uma experiência muito incrível na minha vida. Aí tu chegou lá, já estava gravado? Como é que foi? Não, gravou tudo na época que eu estava lá. 1 semana. As músicas, que músicas eram? Então, eu gravei Gil, Caetano, Djavan. Caetano, a gente voltou para o Brasil com a música gravada, mandou para ele, fez o convite, ele topou, e aí virou um dueto, que é Como 2 e 2. A música do Gil, Se Eu Quiser Falar com Deus, entrou para a trilha de novela de uma das novelas da Globo. E a música do Djavan, Esquinas, também para outra. Eu acho que eu vi tu cantando Esquinas. Era em Morde e Assopra. E aí, na sequência, fui indicada ao Prêmio Multishow, também como cantora revelação. E esse foi meu primeiro disco, fiz alguns shows, tudo. E aí senti a vontade de lançar algumas músicas minhas. Esse disco com 10 músicas? CD, né? Deve ter 12, um CD, né? É um CD. E tem algumas músicas que são de outras pessoas, que são músicas inéditas, mas que não eram minhas. Essas 12 músicas estão no Spotify? Estão, todas no Spotify. Dentro do Meu Olhar, o nome do disco. Vou até anotar aqui. E aí segui para a fase do Fina Flor, que foi a primeira autoral que eu lancei, e depois da fase dos EPs. Fina Flor é um CD também? É um single. Um single. Que tem um videoclipe, né? É. Tem uma outra música que tem videoclipe também, né? É Fina Flor, mas tem uma outra, eu acho. Que tem clipe? Todas têm clipe. Todas têm, né? O primeiro disco só tem um clipe. Porque antigamente era assim, você lançava disco e escolhia uma música. Nossa. Agora você tem que fazer vídeo pra tudo. Trabalheira que começou a dar, né? Então, Fina Flor virou um single. Foi um single. Foi um single. Aí depois tu lançou um EP. Eu lancei o EP Alma Água. Alma Água é agora. É.
Aí vem essa sequência. Quando eu vou ter um disco, um álbum e 2 EPs. Depois outros 25 álbuns. Mas, por enquanto, é isso aí. Então, o teu último EP é o Alma Água. É o Alma Água. Mas teve outro EP antes ou não? Não, teve álbum. Teve o single. Teve um single e um álbum. E o álbum, aquele lá em Los Angeles. Isso. E aí... Então esse Alma Água é o seu atual, primeiro... é porque é o primeiro autoral, né? É o primeiro autoral e agora eu abri outro, né? Agora eu comecei outro EP. Ah, tu já começou outro EP. Pérola faz parte de um outro EP. Ah, tá. Quando tu começou... Tu sempre compôs ou começou a compor? Eu sempre escrevi. Sempre amei escrever. E tinha umas músicas. Com 16 anos eu escrevi minha música naquele festival. Tinha algumas músicas. Essa música foi para um menino do meu colégio que eu era apaixonada e que não gostava de mim. Quer dizer, eu até saí com ele, mas não me dava bola. E ele ficou horroroso. Eu passo na rua e falo, ai meu Deus, o que aconteceu? Mas enfim, aí eu gravei esses discos, depois no Alma Água, né? Tem a participação do Zé Cabaleiro e do Rodrigo Suricato. Tá, nesse EP. No EP. E agora... A música Pérola tá no Alma Água? Não, a Pérola é outro EP. Já é um outro começo. É. Tá o Queda Livre, mais uma vez, e Perdido em Alto Mar. E tem mais outra que eu provavelmente não tô lembrando. Isso tá no vou te Alma dizer Água. agora. Já pode falar. Deixa eu ver aqui para te dizer. No Alma Água... Gente, cadê isso? Discografia. No EP Alma Água. Tem, mais uma vez, Alma Água, Perdido em Alto Mar, Queda Livre, Eu Chamo de Coragem e Depois do Temporal, que é uma outra música. Eu Chamo de Coragem. E Depois do Temporal. Eu Chamo de Coragem foi... São 6 músicas. Foi com uma participação, né? Que é com o Zé Cabaleiro. Que aparece no Instagram. Que aparece no Instagram. Aparece aquele vídeo ali. Né? Tá no YouTube, tem em todas as plataformas. Essa música que tu gravou o vídeo lá no... Aquele lugar grandão que tem lá no centro. Museu... No Museu do Amanhã. Museu da Manhã. É Pérola. Ah, é Pérola. Então é o último vídeo. É o último clipe. Que na verdade é o primeiro, né? Do que vem agora. É o primeiro dessa nova leva. Quando comecei a compor, né? Isso faz tempo. Né? Eu pensava assim, poxa, gente, tanta gente fazendo música, eu vou fazer música. Mas aí depois eu descobri que realmente eu fazia músicas, né? Tu chegou a vir assim, simplesmente vem. A maioria das coisas que eu escrevo, essa música Sempre Será, que é essa nova que eu falei que vai estar no show. Foi uma música que eu fui escrevendo assim. Blá, 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 blá. Quando eu vi, estava fazendo sentido. Então, esse Sempre Será tá no EP que vai estar Pérola. Não sei. Vamos ver. Não sei se eu vou gravar ela ainda. Tá. Mas foi uma música que foi uma catarse, assim. E eu tenho outras também. Tem outras músicas que eu falo assim, você começa a escrever, quando você lê, você fala, tá fazendo sentido esse negócio. Não, faz sentido. Tem Lé com Cré aqui. É muito louco isso, né? A gente não pode, porque a gente às vezes compõe, nossa, que maravilhoso. Aí tu vai ver, nossa, que coisa horrorosa. Tu não pode jogar fora. Né? Tu bota na gaveta e deixa amadurecer. Né? Ruim é quando trunca, né? Às vezes parece que corta a conexão. Cai o Wi-Fi. Então, a nível de carreira, tu falou de toda a sua carreira. O que você quer fazer agora? Assim, o que você imagina? O que você sonha com relação à carreira? O que você... Eu quero fazer cada vez mais shows do meu trabalho. Acho que é o sonho de todo artista, né? Essa coisa de você conseguir gravar. E hoje em dia é muita coisa, né? Porque o trabalho fica muito na nossa mão, é muita rede social, é muita demanda. Mas eu gosto demais dessa troca com o público, do ao vivo, sabe? De estar como eu amo o meu público. Então, essa troca é muito maravilhosa, assim. Então, quero que seja mais e mais. Muito bem, gente. Obviamente que não deu para esgotar tudo, né? Porque é uma trajetória, né? Mas eu acho que deu para a gente passar por uma série de coisas aqui nesse podcast, né? Ou entrevista.
que vai gerar partes, não pode falar partes, são cortes. Atualmente são cortes. Mas eu achei maravilhoso, né, poder gravar isso, né? Foi uma inspiração, a gente falou tanto de inspiração aqui, né? Eu fiquei muito, muito feliz, fiquei muito satisfeito de gravarmos isso, né? De fazermos esse podcast. Não sei nem se vai tudo isso que a gente gravou, né? Mas eu achei ótimo, assim. Espero que você tenha gostado também, eu acho que pela oportunidade, né, de falar mais livre, né? Sim, e é o que eu gosto, assim, de mergulhar, sabe? E me sentir à vontade. É tão bom estar num lugar que você está em paz, falando sobre se abrindo, pra gente se abrir, é muito importante a gente estar confortável, assim. Eu estou me sentindo super em casa aqui. Eu acho que tu falou muito sobre esse teu momento, né? Que eu acho uma bênção, né? Se conhecer é uma coisa muito interessante. É uma queda livre, né? Aproveitando, né? É uma queda livre. Porque às vezes você conhece coisas suas, né? Que você não queria que tivesse, né? Sabe que eu penso muito sobre isso? Às vezes eu penso assim, que estar nesse plano que a gente está, você está muito falho. A gente é muito falho ainda aqui. E a gente está aqui por muitas impurezas nossas também, sabe? Porque é um mundo que é muito feito disso. E eu fico pensando assim, caraca, cara, que sacanagem, por que eu estou aqui? Não queria estar aqui. Não é que eu não queria estar aqui, eu queria estar aqui, mas eu queria ser maior, sabe? Nesse sentido, ter expandido já mais. Aí eu volto para mim e falo assim, mas essa aqui é você, Roberta. Você tem muitas falhas, você precisa corrigir suas falhas. Você não é perfeita. E é aí que a gente precisa se olhar de frente e falar assim, eu estou aqui porque eu tenho as maldades que eu condeno também, eu tenho essas coisas todas, eu preciso me limpar disso. Preciso me lavar com a água. Amém. Gente, foi um grande prazer conversar com a Beta. Eu acho que foi uma inspiração ter de manhã cedo me ver essa coisa do show. Poxa, vamos trazê-la aqui para divulgar. Espero ir nesse show, né? Estou contando de ir. Dia 21, né? Quinta que vem. Depende de quando a pessoa vai estar vendo. Mas vai ser quinta que vem, né? Provavelmente pedaços aqui serão colocados no Instagram. Então, Beta, muito obrigado. Valeu mesmo. Fiquei muito contente. É um prazer estar falando com você aqui. Foi uma tarde incrível. Estar falando para vocês todos que estão assistindo. E espero todos vocês no show também. Espero que vocês estejam, que vocês me sigam nas redes sociais. Roberta Spindel, em todas elas, no Instagram, @Roberta Spindel, YouTube. Pode até, de repente, olhar para aquela câmera ali mesmo. Então, vou fazer esse convite para vocês irem no show no dia 21 na Casa de Arte e Cultura Julieta de Serpa, às 9 horas da noite. Inclusive, está rolando um sorteio no meu Instagram para concorrer a um par de convites. É só marcar alguém lá no post. E me seguir nas redes sociais, Roberta Spindel, no Instagram, no Spotify, no YouTube. Não é muito difícil, vai estar escrito meu nome aqui. E é isso. Muito feliz de estar aqui falando com vocês. Espero que nos encontremos pessoalmente em breve. Um beijo para todos. Valeu, gente. Até a próxima.